Olá, tudo bem? Você está com fome da palavra? Hoje eu gostaria de começar a falar sobre relacionamentos na igreja. E o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é a sábia repreensão. Paulo instrui Timóteo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versos 1 e 2, a respeito disso. Como que eu uso da repreensão de forma sábia no contexto eclesiástico? Veja o que Paulo diz. 1 Timóteo, capítulo 5, versos 1 e 2 diz: Não repreendas a homem idoso. Antes, exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Amém. Timóteo tinha um desafio: lidar com pessoas mais velhas do que ele. Lembre-se que Paulo diz: Timóteo, eu não quero que você implore o respeito das pessoas. Antes, a sua vida será um padrão para elas. E observando a sua vida, as pessoas o respeitarão. Você deve ser exemplo nas palavras, na sua conduta, no amor, na fé, na pureza. Deste modo, Timóteo mostraria o que seria um exemplo de cristão para aquela igreja. E é óbvio, o contexto de igreja, querendo você ser um pastor ou um líder coerente com a palavra de Deus, você encontrará conflitos naquilo que a palavra de Deus ensina e no modo como as pessoas vivem. E isso é normal no contexto de pecadores que ainda somos. Embora remidos em Cristo, o povo de Deus ainda carrega manchas, resquícios do velho homem. E quando isso aparece, é necessário que haja instrução e repreensão. Mas a questão é como fazê-lo. E Paulo nos instrui acerca disso. Veja, Paulo diz: primeiro, não repreendas a homem idoso, antes exorta-o como a pai. Aos moços, como a irmãos. E às mulheres idosas, como a mães. Então, no primeiro momento, Paulo fala: idosos na igreja, você repreende de um jeito, moços de outro. A essência da repreensão é a mesma. Paulo não está dizendo para Timóteo passar a mão na cabeça. Paulo está dizendo que há um trato diferente. Eu acho que é isso que, por vezes, pregadores, jovens pastores, novos líderes cometem. É um erro comum de você não saber distinguir tipos e tipos de pessoas. Não é se você vai ou não repreender. Paulo está dizendo que a repreensão é necessária, mas há um traquejo diferente. Há um trato diferente. Idosos, quando homens, você deve tratá-los como pais. Idosas como mães. Não é passar a mão na cabeça, mas usar de uma sabedoria guiada pelo Espírito Santo para instruí-los na palavra de Deus. Não é com arrogância que você consegue alguma coisa, mas com humildade e firmeza na verdade. E isso se dá com moços, né? Moços como irmãos, ou seja, você não quer ser um patrão. O pastor, o líder, o pregador não é um patrão, não é um chefe. É um irmão em Cristo que quer instruir outros no caminho da fé. E por fim, acho interessante ressaltar a última parte do versículo, quando Paulo diz: as moças como as irmãs. Aí ele acrescenta: com toda a pureza. O líder, aquele que está à frente de um trabalho, aquele que vai corrigir a uma mulher da sua idade ali, mais ou menos a sua mesma faixa etária, deve ter o cuidado para não cair na lascívia, na cobiça. O cuidado de você não olhar a sua irmã em Cristo como objeto sexual. Então, deve haver repreensão? Sim, claro, mas com toda a pureza. Então, cuidado, vigie o coração, né? Não se entregue às tentações. Antes, veja aquela pessoa como a sua irmã em Cristo Jesus. E que a instrução e a repreensão alcance o seu foco, que é a glória de Deus e a santificação do povo dele. Que Deus nos ajude a agir assim. Vamos orar? Senhor, que desafio é este?
Quão grande é esse desafio de instruir e repreender as pessoas na tua palavra. Ajude-nos, ó Deus, a agir com sabedoria, instrução e com pureza, no trato devido com os irmãos. Que nós não sejamos soberbos, que a nossa vontade última seja glorificar o teu nome e ajudar os nossos irmãos na caminhada cristã. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Se você ficou comigo até mais esse final de vídeo, eu peço que você curta, compartilhe. E se você não é inscrito ainda, se inscreva em nosso canal, a fim de que nós alcancemos o maior número de pessoas para a glória de Deus. Que Deus abençoe.